A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para esses comerem? Aqui nós temos o milagre da multiplicação. E de acordo com João, Jesus fez uma pergunta a Felipe: Onde compraremos pão para esses comerem? Parece que o lugar era desértico e eles não tinham pão e parece que não tinha todo o dinheiro para comprar o pão. E Jesus fez essa pergunta. O próximo verso diz que ele fez essa pergunta para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus sempre sabe o que há de fazer. Muitas vezes a nossa fé pode ser experimentada. Mas é interessante a pergunta aqui: onde compraremos pão para esses comerem? E Jesus vai fazer um milagre. Quero falar no dia de hoje sobre 14 perguntas em João capítulo 6. Há 14 perguntas nesse capítulo. A primeira é: onde compraremos pão para eles comerem? João 6:9, temos a segunda pergunta. Quase como resposta a essa primeira, onde compraremos pão, diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães cevadas e 2 peixinhos. E agora vem a pergunta: mas que é isso para tantos? Que é isso para tantos? Então, onde compraremos pão para eles comeres? Segunda pergunta: o que é isso para tantos? Vamos à terceira pergunta, João 6:25. E achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegastes aqui? Rabi, quando chegastes aqui? Não é interessante a pergunta: Rabi, quando chegastes aqui? E continua, olha aqui outra pergunta, João 6:28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E essa é uma válida pergunta. Que faremos para executar as obras de Deus? Onde compraremos pão para esses comeres? Que é isso para tantos? Rabi, quando chegasses aqui, que faremos para executar as obras de Deus? E Jesus responde essa pergunta. Algumas dessas perguntas são respondidas. Que faremos para executar a obra de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. Então vamos agora à próxima pergunta, João 6:30. Disseram, pois: que sinal, pois, tu fazes para que vejamos e creiamos em ti? Essa pergunta parece uma brincadeira. Jesus havia multiplicado pães e peixes e agora eles perguntam: que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Ou eles não estavam na multiplicação dos pães e peixes, ou estão querendo mais pães e peixes. Ao perguntar: que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Onde compraremos pão para esses comeres? Que é isso para tantos? Rabi, quando chegasse aqui, que faremos para executar as obras de Deus? Que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Vamos mais adiante, João 6:42, e diziam: não é este Jesus, o filho de José,
cujo pai e mãe nós conhecemos? Aí outra pergunta. Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Então, aqui, onde compraremos pão? Primeira pergunta. Segunda pergunta, que é isso para tantos? Terceira pergunta, Rabi, quando chegasse aqui? Quarta pergunta, que faremos para executar as obras de Deus? Quinta, que sinal, pois tu fazes para que vejamos e creiamos? E sexto pergunta, não é este o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Ainda no verso 42, há uma sétima pergunta. Como, pois, diz ele, desci do céu? Jesus dizia que havia descido do céu. Como, pois, diz ele, desci do céu? Muito bem, já vimos aqui 7 perguntas, vamos continuar. João, capítulo 6, verso 52, temos outra pergunta. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar esse a sua carne a comer? Como nos pode dar esse a sua carne a comer? E aqui vai estar a resposta, não é? Verso de número 60 agora. Muitos, pois, seus discípulos, ouvindo isso, disseram, vamos ver o que eles disseram em forma de pergunta. Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Muita gente só quer um discurso mole, mas às vezes o discurso bom é que nos provoca. Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Onde compraremos pão? Que é isso para tantos? Rabi, quando chegasse aqui, que faremos para executar as obras de Deus? Que sinal, pois, tu fazes para que vejamos e creiamos em ti? Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Sim. Como, pois, diz ele, desci do céu, porque ele desceu do céu, João 6,42, como nos pode dar essa sua carne a comer? E, finalmente, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Verso 61, sabendo, pois, Jesus em si que os seus discípulos murmuravam, e a respeito disso disse-lhes, isto vos escandaliza? Isto vos escandaliza? É a 10ª pergunta. Vamos à 11ª. É outra pergunta que segue essa. Isso vos escandaliza? Espero que não. Depois, que seria, pois, que visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Essa é a pergunta número 11. Pergunta número 12, João 6,67. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Quereis vós também retirar-vos? E aí temos a resposta de Pedro, verso 68. Respondeu, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Senhor, para quem iremos nós? Essa é a 13ª pergunta. Onde compraremos pão? Que é isso para tantos? Rabi, quando chegasse aqui, que faremos para executar as obras de Deus? Que sinal, pois, tu fazes para que vejamos e creiamos em ti? Não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Como nos pode dar este a sua carne a comer? É uma pergunta válida. Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse o Filho do Homem para onde primeiro estava? Quereis vós também retirar-vos? João 6, versículo de número 67. Vamos a outra pergunta. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Foi o que Pedro respondeu quando Jesus disse, quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós?
para quem nós iremos? E por último, essa foi a 13ª pergunta. A 14ª está no verso 70. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Não vos escolhi a vós os 12? É a última pergunta do capítulo 6 do Evangelho de João. E algumas dessas há uma resposta. Quando Jesus diz: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Coisa terrível. Jesus escolheu e um era um diabo, Judas Iscariotes, coisa horrível. 14 perguntas em João 6. Onde compraremos pão para eles comerem? Primeira. Que é isso para tantos? Segunda. Terceira. Rabi, quando chegasse aqui? Quarta. Que faremos para executar as obras de Deus? Quinta. Que sinal, pois, faz tu para que vejamos e creiamos em ti? Ele tinha multiplicado os pães. Sexto. Não é esse o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Sétima, como pois diz ele, desci do céu, João 6,42, como nos pode dar esse a carne a comer, João 6,52, duro é esse discurso, quem o pode ouvir, é a 9ª pergunta. A 10ª, isso vos escandaliza. 11ª, que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem, para onde primeiro estava. 12ª, quereis vós também retirarmos? 13ª, para quem iremos nós? 14ª, não vos escolhi a vós os 12. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva.